O estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, é um dos mais importantes e emblemáticos estádios do país. Projetado por uma das maiores referências da arquitetura no Brasil, Vila Nova Artigas, juntamente com Carlos Cascaldi, sua obra foi iniciada em 1952 e completada totalmente somente em 1970. O Morumbi caracteriza-se como a obra de maior porte e visibilidade já projetada por Artigas, e a sua fachada em concreto exalta o aspecto imponente e marcante de sua obra, marcando também a forte influência do brutalismo sobre sua arquitetura, e também a própria arquitetura da época. O estádio está localizado na zona oeste de São Paulo, mais especificadamente no Jardim Leonor, em frente à Praça Roberto Gomes Pedrosa, entre as avenidas Giovanni Gronchi e Jules Rimet, considerado uma das regiões mais nobres da cidade. Aliás, o estádio apresenta como dono e mandante o clube que carrega o nome da cidade, o São Paulo Futebol Clube, desde sua fundação até os dias atuais. Para dar sequência à sua análise, é preciso antes nos questionarmos quanto às influências que envolvem sua produção e consolidação no espaço, como seu contexto histórico e arquitetônico, as influências de quem o produziu e suas ideias, além do interesse de quem utilizaria o estádio, assim como suas necessidades impostas sobre o projeto. O contexto em que se passa a construção do Cícero Pompeu de Toledo está inserido na produção também de outras obras de caráter monumental, isso mediante a política desenvolvimentista de JK. Desde a implantação de diversas indústrias estatais de grande relevância nacional até a construção de Brasília, o Brasil se via fixado no ideal do progresso, com este período recebendo o título de Anos Dourados. A visão da formação e consolidação de ideais nacionalistas não é só vista na política, mas também no cenário cultural, principalmente pela explosão do modernismo no Brasil. Pela primeira vez, um movimento artístico tinha uma data para começar. A Semana de Arte Moderna, ocorrida entre 13 e 18 de fevereiro de 22, traz consigo toda uma mudança de paradigma nas artes e na literatura, com o rompimento da formalidade rebuscada do parnasianismo, e na arquitetura, de forma mais gradual e tardia, com a deixa à arquitetura colonial e ao ecletismo, e o advento do estilo internacional, principalmente com Warschawski e a arquitetura moderna propriamente dita. João Batista Vila Nova Artigas foi um dos mais famosos arquitetos brasileiros do século XX. Paranaense, nasceu em Curitiba no ano de 1915 e, enquanto jovem, buscou uma área que mesclasse seus principais interesses, a matemática e o desenho. Em 1932, Artigas ingressa na Faculdade de Engenharia do Paraná, onde cursa Engenharia Civil por 2 anos, mas é na Escola Politécnica da USP, em 1937, que o renomado arquiteto se forma, realizando o curso de Engenharia e Arquitetura. Influenciado pela arquitetura moderna europeia, suas principais obras denotam caráter modesto, porém decisivo de implantação, planta e cobertura, inspirados em grandes nomes daquela época. Segundo Rosa Artigas, historiadora e neta de Vila Nova Artigas, ele, abre aspas, refaz o percurso traçado por Mies van der Rohe de Wright ao supremacismo, da assimetria à simetria, da técnica como dado construtivo à plástica dos planos de força. Com Gropius, aprendeu a tratar o projeto na esfera do espaço. Do enfoque elementarista de Le Corbusier, guardou a exuberância das massas e planos livres, pela manipulação regulada das tramas de concreto armado. Fecha aspas. Após sua formação, se especializou em desenho artístico pelas Belas Artes e trabalhou em diversos projetos para a prefeitura e a elite paulistana, ao lado de importantes nomes da arquitetura moderna brasileira, como Warschawski, em que chegaram a elaborar juntos um novo paço municipal para a capital e um concurso onde ficaram em segundo lugar. Durante esse período, algumas obras do arquiteto merecem devido destaque, como a denominada Casinha,
referente à primeira casa de propriedade do próprio Artigas, e o edifício Louveira, importantes para a compreensão do que já era e do que seria as principais impressões de Artigas no cenário da arquitetura moderna. Porém, é a partir de 45 que Artigas inicia uma fase de maturação de suas obras e também de diversas polêmicas em suas atividades, isso devido às suas novas influências políticas e às viagens internacionais que realiza. Artigas filia-se ao Partido Comunista Brasileiro e viaja à Polônia para acompanhar a União Internacional de Arquitetos. Após esse período, o trabalho em cima do conceito de causa social se torna bem mais expressivo em suas obras, e a produção de livros de sua autoria, como Caminhos da Arquitetura Moderna, Arquitetura ou Revolução, e A Função Social do Arquiteto, revelam uma análise mais crítica à arquitetura moderna e até mesmo às suas origens, revelado por Rosa Artigas em, abre aspas, O Repúdio à Bienal de Títeres, alusão ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, e a visão colonialista da Bienal em organização, ao imperialismo modulador de Le Corbusier, à inoperância retroversa de Wright e ao americanismo de Gropius, fecha aspas. Tudo isso para demonstrar seu caráter de maturação que envolve suas obras a partir daqui, voltadas à renovação das finalidades da arquitetura moderna brasileira, como sendo o desenvolvimento com integração social ou a estética unida indissoluvelmente à integração social. Porém, é na própria Faculdade de Arquitetura da USP que Artigas atua profissionalmente durante diversos anos de sua carreira, e também de diversas formas. Em 41, se torna professor de Estética, Arquitetura e Urbanismo da USP. Em 48, cria, juntamente a outros arquitetos, o curso de Arquitetura da USP e em 61 projeta o atual edifício da FAUSP, um de seus principais projetos enquanto arquiteto. A FAO, projetada em concreto armado aparente e com uma cobertura em grelha em escala monumental, remete a mais uma importante influência, essa mais tardia, na arquitetura de Artigas, o brutalismo, movimento caracterizador do nosso objeto de estudo. A arquitetura brutalista se caracteriza principalmente pela utilização do concreto armado de forma aparente. Diferentemente do que se via nas obras ecléticas e referentes ao Art Deco no Brasil, com este tendo forte presença principalmente na capital paulista após 1920, o brutalismo tende a suprimir os adornos ou elementos que agregam no detalhamento das fachadas e dos ambientes internos dos edifícios, dando ênfase na própria estrutura como elemento de destaque arquitetônico. Sendo assim, o Estádio do Morumbi realiza contraste com importantes obras no cenário paulista, como o Estádio do Pacaembu, por exemplo, evidenciando na fachada a exposição das vigas e da própria arquibancada por baixo no Morumbi, em comparação à preocupação de se produzir elementos que saem do plano principal da fachada, como visto no Pacaembu. Há também de se destacar o aspecto funcional nas obras brutalistas. A fim de se produzir uma arquitetura sem excessos e que resolva os detalhes de um programa, mas que ao mesmo tempo, por si só, demonstre sua identidade e monumentalidade, obras como o Morumbi racionalizam o espaço e custo de execução, ao mesmo passo que não deixam de propor sensações e emoções distintas de quem utiliza e se apropria do espaço. Artigas, em suas palavras, diz que, abre aspas, o concreto utilizado não é só uma solução mais econômica, como corresponde à necessidade de se encontrar meios de produção artística, lançando mão da estrutura do edifício, sua parte mais digna. A estrutura para o arquiteto não deve desempenhar o papel humilde de esqueleto, mas exprimir a graça com que os novos materiais permitem dominar as formas cósmicas, com a elegância de vãos maiores de formas leves. Fecha aspas.
Assim como dois rios de mesma hierarquia desaguam entre si, formando um rio de maior dimensão e importância, o São Paulo Futebol Clube surge, em 25 de janeiro de 1930, coincidentemente a mesma data de aniversário da cidade, após a união entre a Associação Atlética das Palmeiras e do Clube Atlético Paulistano, abre aspas, para o fim especial de fundarem um novo clube que representasse condignamente a cidade de São Paulo em competições esportivas, fecha aspas, segundo a ata de fundação do clube. Após a fundação e o ganho de popularidade ao longo dos anos, o São Paulo se viu em necessidade de apresentar sua própria casa, visto que mandava seus jogos no Pacaembu, estádio pertencente à prefeitura. Um estádio próprio representaria para a associação não só controle total de seus lucros e investimentos, mas também da elevação de sua imagem, e apropriando-se disso por meio de uma arquitetura de destaque, através de um arquiteto de referência no cenário brasileiro até então, o São Paulo se consolidava assim como um dos principais clubes do país. Foi em 1950 que o São Paulo iniciou a busca por terras para a construção de seu futuro estádio, adquirindo no Jardim Leonor a gleba de 150 mil metros quadrados, um local ainda cru e repleto de desafios. O espaço é localizado em um vale estreito e alagadiço, onde flui o Riacho Antonico, canalizado para a implantação do projeto. Os morros ao redor são íngremes e de solo argiloso e profundo, o que dificultaria a inserção das fundações e da própria execução da obra, devido às enxurradas. Por se tratar de um projeto que demandou um longo período de tempo para execução, grande quantidade de materiais e recursos financeiros, a obra foi dividida em duas fases, a primeira perdurando de 1952 a 56 e a segunda de 56 a 1970. Para se ter uma ideia, estima-se que toda a obra apresentou um gasto de 241 milhões de cruzeiros somente até 1961, sendo 2 milhões apenas para a contratação de artigas, custos de execução de maquetes e projetos. Um dos engenheiros da Comissão Pró-Estádio detalha sobre a escolha do projeto de Artigas para o Morumbi. Abre aspas. Artigas tirou o máximo partido da topografia local. A visão do conjunto é esplêndida, de tal forma que, de qualquer ponto da praça, se pode ver o todo. As estruturas são bem traçadas, essencialmente econômicas, e, na totalidade, de boa aparência plástica. Em resumo, o anteprojeto de Vila Nova Artigas foi o que mais correspondeu às proporções e à elegância do estádio. Atualmente, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo configura um oval olímpico fechado, com capacidade máxima para 66.750 pessoas na arquibancada, dividida em 3 anéis, um sobreposto ao outro, que podem ser vistos horizontalmente tanto do lado interno quanto ao lado externo do estádio. O mais interessante é a atribuição desses anéis que, apesar de suas dimensões, o posicionamento dos 72 pilares, denominados gigantes, que sustentam a estrutura, se perdem à vista, mesmo estando distantes 10 metros entre si, permitindo que os anéis flutuem no espaço. Acima dos anéis estão as arquibancadas. O primeiro, ao térreo, está fixo ao chão, já o segundo, com 15 degraus, está apoiado em vigas secundárias, suportadas por uma grande viga em balanço, engastada no pilar. A arquibancada superior, a mais importante, tem 30 degraus, está apoiada em vigas secundárias, suportadas por outras principais engastadas nos gigantes, apresentando duplo balanço, sendo um deles voltado para o lado externo, utilizado para a circulação. Cada um dos gigantes descarrega sua carga em um bloco de fundação que coroa os 2 tubulões. O grande vão existente abaixo do anel superior e ao lado dos 2 anéis inferiores permitiu dividir o espaço em 4 pavimentos, onde estão inseridos as demais funções do estádio. Neles estão 81 bares e lanchonetes, 51 banheiros, 105 guichês de vendas de ingresso, tribuna presidencial, salão administrativo, salão nobre, auditório para 240 pessoas, memorial histórico do Morumbi do São Paulo Futebol Clube, o Morumbi Concept Hall, a sala e a tribuna de imprensa,
posto policial e posto médico emergencial, além de 5 vestiários, 2 para profissionais, 2 para amadores e um vestiário para os árbitros. Além disso, a área do campo, onde estão, além do campo oficial, os bancos de reservas e a pista de atletismo, com extensão de 450 metros. Remetendo às ideias de Artigas posteriores a 45, o Morumbi atende a essa perspectiva. Trata-se de gerar espaços pela repetição de um padrão estrutural ao longo de um eixo ou de uma circunferência, um padrão que simultaneamente resolvia a organização em corte e que fazia articulação entre os níveis do terreno e os da construção. No estádio do Morumbi, esse método gerava a expressão volumétrica nas arquibancadas superiores em balanço e com o espaço interior numa relação de correspondência positivo e negativo com o volume. Voltando à história, em 54, ainda na primeira fase, se deu início ao surgimento de toda essa concepção com a construção das fundações, 144 túbulos pneumáticos que sustentam 72 pilares, com um suporte de carga de 700 toneladas em cada um e 3.000 metros de estacas pré-moldadas de concreto armado, que sustentam de 20 a 30 toneladas por unidade. Foi no ano de 1955 também que a segunda fase da concepção estrutural da Casa São Paulina começou a ser desenrolada. A área em volta ao campo começava a tomar forma, com a construção do primeiro lance de degraus e do fosso que separa do resto do estádio. Atualmente esse fosso não existe mais. Além do túnel que separa o campo dos vestiários, sendo esse túnel um dos principais elementos do promenade arquitetônico do Morumbi, visto que é através dele que o jogador local e também o adversário encontra o interior do estádio e toda a ambientação por parte da torcida, que exerce efeito coercitivo sobre todos que adentram o campo. Essa segunda fase ocorre de forma mais lenta e gradual devido a 2 fatores. O primeiro é o fato do estádio já poder ser utilizado mesmo em processo de construção, sendo que foi em 60 que o São Paulo realizou sua estreia no Morumbi em um jogo amistoso contra o Sporting de Portugal. Segundo fato, as economias do clube. A arrecadação de cadeiras particulares, chamadas cadeiras cativas, renderam todo o faturamento para apenas a primeira fase. Porém, isso não desanimava a construção em razão da potencialidade que a primeira fase já demonstrava na obra. Abre aspas. A visão dos degraus da arquibancada sendo construídos e subindo em direção ao azul do céu era uma cena realmente linda e animadora. As colunas de concreto e ferro, semi-construídas à altura de uma pessoa em quase todo o arredor do campo, junto dos suportes de estacas de madeira apontando para o alto, na fatia inicial das arquibancadas, completava o empolgante cenário. Sim, o estádio surgiria ali. Fecha aspas. Foi somente em 25 de janeiro de 1970 que o estádio fora completamente terminado. E, desde então, o Morumbi não sofreu grandes alterações em relação à sua concepção original. A partir de então, a história deixa de promover destaque à obra em si e começa a trabalhar junto com os gols, os títulos e as glórias do time que carrega o nome da cidade junto de si. Em dezembro de 2018, a Prefeitura de São Paulo emitiu uma carta ao clube aprovando o tombamento do estádio Cícero Pompeu de Toledo. A iniciativa parte de uma ação que visa a preservação das principais obras de Artigas dispersas por toda a cidade. Nesse período, além do Morumbi, outras 8 obras do arquiteto também foram tombadas, estando entre elas a própria casinha, a segunda residência de Vila Nova Artigas e também a Casa Elza Bercó. A notificação do tombamento surge em um momento crítico para o São Paulo Futebol Clube, visto que, em decorrência da evolução da tecnologia nos estádios e da construção de 2 novos estádios em São Paulo, justamente de suas equipes rivais,
Em pleno século XXI, o clube via e ainda vê a necessidade de intervenção do projeto. Uma das soluções idealizadas, porém já descartada devido ao tombamento, seria a aproximação da arquibancada térrea, o anel inferior, ao gramado, o que permitiria maior pressão por parte da torcida sobre o clima dentro de campo. Devido ao tombamento, a modificação é descartada. Porém, outra solução ainda é debatida, o projeto de cobertura das arquibancadas. O tombamento prevê a preservação da fachada e do projeto de Artigas. Portanto, a solução se basearia em uma estrutura leve, em balanço, translúcida e totalmente solta do estádio, com poucos pontos de apoio externos à obra. O estádio do Morumbi, em sua imponência e monumentalidade, representa de forma pura e grandiosa como a simples solução de um programa pode e deve demonstrar muito mais do que lhe é proposto. O Morumbi expressa uma relação particular entre a obra e quem a utiliza. O estádio apresenta uma sinergia única com a torcida e os jogadores. Na atmosfera da chegada e da entrada ao estádio, na quantidade de vozes que se é possível compor um mesmo canto em uma partida, em como sua forma e concepção reverbera o grito da torcida por todo o espaço. Tudo isso para estimular o time da casa e pressionar um adversário. Dessa forma, o estádio em si também entra em campo. E se um jogo é composto por 11 jogadores em um time, o próprio Morumbi se torna um 12º jogador. Artigas diz aos jovens arquitetos, abre aspas, tenham a sensibilidade de fazer com que seus edifícios tenham alguma coisa a dizer, fecha aspas. E aqui o Morumbi vai além, ele se personifica e dialoga com todos. Quando eu cheguei no São Paulo, em 87, o São Paulo treinava aqui. Então era um local de trabalho, não só de jogo, de espetáculo. Faz 38 anos que eu venho aqui. Desde que a primeira vez eu vim, tinha 3 anos de idade. E aqui é o vestiário. Tem aqui, ó, se puderem ver aqui. Aqui tem tem alguns jogos importantes, lotados, né? A gente queria entrar no clima do jogo, então o jogador dá uma olhadinha aqui, dá pra ver a arquibancada. Como se tivesse assim, artista abrindo a cortina pra ver como é que tá a chegada do público, então a gente dava uma olhada assim. Eu tenho que ir de arquibancada, que eu não consigo ir de outro setor, pra sentir mais a emoção de todo mundo. Então a gente vai de arquibancada sempre. Então cada passo você vai sentindo o som do público, da movimentação, né? A acústica também do estádio.
aqui quando você vai subindo, você vai sentindo também a reação do público, e ao mesmo tempo você vai descobrindo, né? E aí cada passo que você vê, você vai vendo a reação das pessoas, né?